Joran van der Sloot nasceu em 6 de agosto de 1987, na cidade de Arnhem, na Holanda. Seu pai, Paulus, era advogado, e sua mãe, Anita, professora de artes. Quando Joran tinha 3 anos, a família se mudou para Aruba. Crescendo lá com seus 2 irmãos, Joran se destacou como aluno exemplar na Escola Internacional de Aruba. Além de suas conquistas acadêmicas, ele também se destacava em esportes, como futebol e tênis, graças à sua aptidão atlética. Segundo Anita, mãe de Joran, o filho enfrentava alguns problemas. Ele tinha uma tendência frequente de mentir e gostava da vida noturna com os amigos. Esses comportamentos preocupavam a família, que temia que Joran perdesse o controle ainda jovem. Além de consumir álcool, ele também frequentava cassinos. Em uma noite de maio, Joran se misturou à vida noturna de Aruba e cruzou o caminho de uma jovem chamada Natalie Holloway, que havia vindo de Memphis, Tennessee. Natalie, filha mais velha de Dave e Beth Holloway, nasceu em outubro de 1986. Após o divórcio dos pais em 1993, ela e o irmão foram criados pela mãe, que mais tarde se casou novamente. Seu padrasto, George Twitty, era um empresário conhecido e a família se mudou para o Alabama. Em maio de 2005, Natalie se formou no ensino médio com honras e planejava estudar medicina na universidade. No dia 25 de maio, ela embarcou para Aruba em uma viagem de formatura com 124 colegas de turma. Durante uma semana, os jovens celebraram suas conquistas desfrutando da vida noturna. Morador da cidade de Nord, Joran notou o grupo de Natalie e seus amigos em 29 de maio e se aproximou para se divertir com eles. Naquela noite, Joran e Natalie se encontraram em um bar no centro da cidade, onde beberam, dançaram e passaram um tempo juntos. Essa seria uma das últimas vezes que Natalie foi vista. Posteriormente, ela foi vista saindo do bar com Joran e mais 2 pessoas, entrando em um carro. As outras 2 pessoas eram Deepak Kalpoe, de 21 anos, proprietário do carro, e seu irmão, Satish Kalpoe, de 18 anos. No dia seguinte, Natalie deveria pegar um voo de volta para casa. Seus amigos se reuniram no aeroporto, mas Natalie não apareceu. Mais tarde, sua mala e passaporte foram encontrados em seu quarto no Holiday Inn. Com preocupação, sua ausência foi imediatamente relatada às autoridades. O detetive-chefe da investigação revelou que o grupo de estudantes, incluindo Natalie, organizava festas selvagens em Aruba, consumia grandes quantidades de álcool e trocava de quarto constantemente. A investigação também apontou que Natalie bebia diariamente e usava drogas. Foi registrado que ela havia faltado ao café da manhã em 2 manhãs. Esses detalhes foram apresentados à família, revelando o estilo de vida e comportamento arriscado de Natalie nos dias que antecederam seu desaparecimento. O gerente do hotel onde Natalie estava hospedada forneceu às autoridades o nome e o endereço de Joran van der Sloot. 2 policiais arubanos foram até a casa de Joran, que admitiu ter conhecido Natalie naquela noite. Ele disse que, junto com os irmãos Kalpoe, levaram Natalie até o farol da Califórnia e a deixaram em seu hotel por volta das 2 da manhã. Joran mencionou ter percebido que Natalie tropeçou ao sair do carro e ofereceu-se para acompanhá-la até o quarto, mas ela recusou. Enquanto se afastavam, os jovens viram um homem de camisa preta se aproximando de Natalie, mas presumiram que fosse um amigo dela. Com essas informações, a polícia levou Joran e os irmãos Kalpoe à delegacia para interrogatório. Naquela mesma noite, ocorreram prisões inesperadas, mas os primeiros a serem detidos não foram Joran ou os Kalpoe, e sim 2 ex-seguranças de um hotel. Eles eram conhecidos por vagar pelos hotéis tentando conhecer mulheres e já tinham enfrentado problemas com a polícia em outra ocasião. Os seguranças ficaram sob custódia policial por 8 dias, mas foram libertados por falta de provas. Em 9 de junho,
a polícia prendeu Joran e os irmãos Kalpoe, acusando-os de envolvimento no sequestro e assassinato de Natalee Holloway. No entanto, sem evidências concretas ou um corpo, eles foram soltos um mês depois. Nos 3 meses seguintes ao desaparecimento de Natalee, 7 pessoas foram presas e liberadas, incluindo o pai de Joran. O detetive-chefe sugeriu que essas prisões foram feitas sob pressão da família Holloway, que ele insinuou ter desviado o foco da investigação. Em entrevista à imprensa, Joran apresentou sua versão dos fatos em várias ocasiões. A mais marcante foi em março, quando afirmou que Natalee queria fazer sexo com ele, mas que ele recusou porque não tinha preservativo. Joran disse ainda que Natalee sugeriu que ficassem na praia naquela noite, mas que os jovens recusaram, levando-a de volta ao hotel antes de voltarem para suas casas. 2 anos e meio após o desaparecimento de Natalee, os detetives reabriram o caso, alegando terem novas evidências. Joran van der Sloot, Deepak Kalpoe e Satish Kalpoe foram presos sob suspeita de homicídio e de causar graves danos corporais que resultaram na morte de Natalee Holloway. Em 30 de novembro, um juiz ordenou a libertação dos irmãos Kalpoe. 2 semanas depois, Joran também foi solto. No dia 29 de março de 2010, ocorreu um desdobramento quase surreal. Joran entrou em contato com os advogados da família de Natalee, afirmando que revelaria o local do corpo de Natalee Holloway e as circunstâncias de sua morte, em troca de $250 mil. O advogado comunicou a proposta estranha ao FBI e, juntos, elaboraram um plano. Primeiro, deram $10 mil em dinheiro. Depois transferiram $15 mil para sua conta bancária. No entanto, as autoridades descobriram que as informações fornecidas eram falsas, já que o local onde supostamente estava o corpo de Natalee ainda não existia na época de seu desaparecimento. Em 2012, Natalee foi oficialmente declarada morta. Seu desaparecimento permaneceu sem solução. Se estivesse morta, seu corpo nunca foi encontrado. 5 anos após o desaparecimento de Natalee, uma outra jovem desapareceria, desta vez no Peru. Stephanie Flores, de 21 anos, era estudante de administração na Universidade de Lima e filha do empresário Ricardo Flores. Sua trajetória acadêmica e o prestígio de sua família indicavam um futuro promissor. Em 14 de maio de 2010, Joran van der Sloot decidiu participar de um torneio de pôquer na América Latina e entrou no Peru vindo da Colômbia. Ironia do destino, a data do torneio coincidia com o 5º aniversário do desaparecimento de Natalee. Em 30 de maio, Joran conheceu Stephanie no cassino Atlantic City. Segundo Anita, mãe de Joran, seu filho estava em tratamento para problemas mentais na Holanda, mas em vez disso foi ao Peru para jogar. Joran conheceu Stephanie enquanto jogavam cartas e a convidou para seu quarto de hotel. Eles entraram no quarto 309 e as câmeras de segurança registraram o momento. Nos primeiros dias de junho, a família de Stephanie sentiu sua falta e comunicou o desaparecimento à polícia. Funcionários do hotel foram interrogados e confirmaram ter visto Joran e Stephanie juntos. As imagens das câmeras mostraram os dois entrando no quarto, mas apenas Joran foi visto saindo. O corpo de Stephanie, brutalmente espancado, foi encontrado no quarto 309. O pai de Stephanie revelou que joias, cartões de crédito e mais de $10 mil haviam desaparecido do carro de sua filha. Uma raquete de tênis encontrada no quarto foi identificada como a arma do crime. As autoridades rastrearam Joran, que havia fugido para o Chile, e o prenderam. Inicialmente, ele alegou inocência, mas 4 dias depois confessou o assassinato da jovem. Em seu depoimento à polícia peruana, Joran disse que estava jogando pôquer com Stephanie em seu quarto quando ela viu algo sobre o caso de Natalee em seu computador. Ela teria começado a fazer perguntas, o que o irritou.
e ele a golpeou no rosto com o cotovelo, agarrou-a pelo pescoço, bateu sua cabeça na parede e a estrangulou. Mais tarde, Joran tentou retirar sua confissão, alegando que havia falado sob medo e pressão, afirmando que estava confuso durante o interrogatório. Ele alegou que as autoridades peruanas o enganaram, prometendo um benefício se ele dissesse o que queriam ouvir e que seria extraditado para a Holanda. No entanto, Joran acabou assumindo a culpa pelo assassinato de Stephanie, confirmando que os acontecimentos ocorreram conforme descrito em sua primeira confissão. A mãe de Joran, Anita, insistiu que seu filho não tinha envolvimento no desaparecimento de Natalie e que não a tinha visto após deixá-la na praia. Em janeiro de 2012, Joran van der Sloot foi considerado culpado pelo assassinato de Stephanie Flores e condenado a 28 anos de prisão. Em 8 de junho de 2023, após passar 11 anos atrás das grades, ele foi oficialmente extraditado do Peru para os Estados Unidos. No dia 9 de junho, Joran enfrentou um tribunal federal, acusado de extorsão e fraude eletrônica contra Beth Holloway, mãe de Natalie. O dia 18 de outubro de 2023 marcou um desfecho esperado para a família Holloway. Em uma carta de acordo, Joran confessou ter assassinado Natalie. Naquela noite, ele lhe propôs sexo. Após ser rejeitado, ele a chutou, agrediu-a com um bloco de pedra e jogou seu corpo no oceano. Antes de começarmos o segundo caso, pedimos o seu apoio ao canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum caso fascinante. Jade Jenks nasceu em 14 de outubro de 1983, no Texas, Estados Unidos. Seus pais, Jenny e Steve, decidiram se divorciar quando ela tinha 10 anos. 2 anos depois, Jenny se casou novamente, desta vez com Tom Merriman, de 39 anos, que se tornou o padrasto de Jade. Nos primeiros anos do casamento, Jade enfrentou dificuldades. Embora tivesse uma relação inicialmente distante com Tom, com o tempo eles desenvolveram um vínculo carinhoso, e Jade passou a vê-lo como uma figura paterna. 2 anos após o casamento de Jenny e Tom, nasceu Cash, o meio-irmão de Jade. Apesar de terem pais diferentes, Jade sempre se deu bem com seu irmão. No entanto, a relação entre Jenny e Tom tornou-se cada vez mais tumultuada. Tom acusou a esposa de abuso físico e verbal e entrou com um pedido de divórcio. Apesar dos conflitos entre Jenny e Tom, a relação de Jade com seu padrasto permaneceu forte, e eles continuaram a se encontrar mesmo após a separação. Depois de concluir o ensino médio, Jade descobriu sua paixão pelo design arquitetônico e se matriculou em uma faculdade particular. Eventualmente, ela entrou no mundo do design e, após ganhar experiência por alguns anos, abriu sua própria empresa. Agora, Jade era uma designer de interiores de sucesso e com uma boa situação financeira. Com o passar do tempo, Tom começou a lutar contra o vício em álcool e drogas. Naqueles meses, a pandemia de Covid-19 estava em seu auge. Para oferecer apoio ao padrasto durante sua batalha contra o vício, Jade decidiu se mudar para uma casa ao lado da de Tom, tornando-se sua vizinha. Em 15 de dezembro de 2020, Tom, com 64 anos, sofreu uma queda em casa e foi internado no Hospital Scripps, em Encinitas. Ele passou 2 semanas no hospital, também sendo tratado por abstinência alcoólica, e depois foi transferido para um centro de reabilitação. Durante o período de hospitalização de Tom, Jade, então com 37 anos, ia regularmente à casa do padrasto para limpar e organizar as coisas. No dia 23 de dezembro, enquanto limpava, ela notou que a tela do computador, que estava em modo de espera, se acendeu, revelando uma imagem de fundo mostrando os seios de uma mulher. Ao olhar mais de perto, Jade reconheceu uma marca de nascença e ficou horrorizada ao perceber que eram fotos dela mesma. Ela acessou o computador e, pouco depois,
descobriu centenas de fotos nuas suas. Em muitas delas, ela ainda era menor de idade. A maioria das imagens havia sido tirada quando Jade estava em um relacionamento anterior, mas nunca havia compartilhado essas fotos com ninguém. Ela não conseguia entender como Tom havia conseguido acesso a essas imagens. Tendo visto Tom como uma figura paterna desde os 14 anos, Jade se sentiu profundamente traída. Desesperada, Jade enviou uma mensagem para uma amiga contando o que tinha encontrado no computador e disse que estava fora de si. Ela mencionou que, devido às fotos tiradas no chuveiro, não conseguia mais tomar banho sozinha. Uma semana após essa descoberta chocante, era o primeiro dia do Ano Novo e o departamento do xerife do condado de San Diego recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava Adam Sipliak, que disse que sua amiga e ex-namorada, Jade Jenks, poderia ter matado o padrasto. Adam afirmou que Jade o havia chamado em sua casa na noite anterior, confessado o assassinato de Tom e pedido sua ajuda para mover o corpo. Ele acrescentou que não sabia o que realmente tinha acontecido e que, sem ter visto Tom ou o corpo, saiu da casa assustado. A polícia então entrou em contato com os amigos e familiares de Tom, mas ninguém o tinha visto. A última vez que ele havia sido visto foi na véspera de Ano Novo, quando vizinhos o avistaram saindo de um carro com um andador na garagem de casa. No dia 1º de janeiro de 2021, a polícia foi até a casa de Tom para uma verificação de bem-estar e notou Jade se afastando. Pediram que ela fosse à delegacia para prestar depoimento. Jade concordou voluntariamente e começou a contar que havia buscado Tom no centro de reabilitação, mas que não sabia onde ele estava no momento, e pediu um advogado, recusando-se a falar mais. Os policiais permitiram que Jade voltasse para casa, mas logo solicitaram um mandado de busca e retornaram horas depois. No entanto, não encontraram nenhum sinal de Tom. Passaram horas procurando pistas pela casa. A escuridão da noite dificultava o trabalho. Por volta das 7 da manhã, um policial caminhou pela entrada da garagem até o apartamento de Tom e notou uma pilha de lixo em um carrinho de mão. Ao olhar mais de perto, ele viu que o corpo de Tom estava envolto em um cobertor e coberto de lixo. Ele ainda usava a pulseira de identificação do hospital, a camiseta e o pijama do dia em que teve alta. Jade foi imediatamente presa e acusada de assassinato. Embora Jade afirmasse ser inocente, as evidências diziam o contrário. A polícia examinou o telefone de Jade, e a leitura das mensagens de texto revelou uma linha do tempo detalhada do plano e execução do crime. Além disso, Jade não havia agido sozinha. No dia em que descobriu as fotos nuas, Jade entrou em contato com Alan Roach, um segurança, pedindo sua ajuda. O julgamento de Jade Jenks pelo assassinato de Tom começou quase 2 anos depois, em 21 de dezembro de 2022. Jade declarou que não tinha envolvimento com o homicídio e que a morte de Tom foi consequência de sua saúde debilitada e do uso de medicamentos prescritos. Em seu depoimento, Jade afirmou que pretendia confrontar Tom quando ele retornasse da reabilitação e que havia entrado em contato com Alan para que ele pudesse estar presente. Em 31 de dezembro, Jade, apesar de suas emoções, decidiu ajudar Tom. Ela o buscou na reabilitação pouco depois das 11 horas. Levava consigo uma bolsa cheia de medicamentos, incluindo o sedativo Ambien, e disse a Tom que ele precisava tomar seus remédios. Depois, parou em um shopping e enviou uma mensagem a Alan, passando o endereço da casa para que ele pudesse encontrá-los. Como Alan não respondeu, Jade decidiu levar Tom sozinha para casa. Ao chegarem, Tom parecia tão debilitado que não conseguia andar. Sem saber o que fazer, Jade considerou levá-lo de volta ao centro de reabilitação, mas eles informaram que, devido às rígidas regras de Covid, ele não poderia ser readmitido. Nesse meio tempo, Alan mandou uma mensagem dizendo que não poderia ir à casa como combinado, mas enviaria seu amigo, Brian Salomon, para ajudar Jade.
Ela não conhecia Brian e, quando ele chegou, deixou claro que não precisava de sua ajuda. Brian então se retirou. Em seguida, Jade ligou para seu amigo Adam e, quando ele chegou, pediu que ajudasse a levar Tom para dentro da casa. No entanto, Adam recusou a ajuda e, assim como Brian, também foi embora. Esses relatos coincidiam com o que Adam havia dito à polícia. Jade nunca tirou Tom do carro porque ele estava completamente sedado, sem conseguir se mover. Deixou-o dormindo no veículo com um cobertor e um travesseiro. No dia de Ano Novo, ao checar Tom, Jade percebeu que seu corpo estava muito frio. Foi nesse momento que ela entendeu que ele estava morto. Em pânico, Jade enrolou o corpo em um cobertor e o cobriu com materiais diversos, para parecer um monte de entulho. Quando questionada sobre por que não havia chamado o 911, Jade respondeu que temia ser responsabilizada pela morte dele. No entanto, o júri não acreditou em sua versão. Havia o depoimento de Adam à polícia afirmando que Jade primeiro havia sedado Tom e, em seguida, o estrangulado até a morte. No carro de Jade, a polícia encontrou um saco plástico com marcas de DNA que acreditavam ter sido usado para sufocar Tom. A teoria era de que ele havia sido morto por asfixia manual. Contudo, o exame de autópsia não revelou sinais de estrangulamento. A causa da morte de Tom foi determinada como intoxicação aguda por zolpidem. No tribunal, Jade mencionou as fotos nuas encontradas no computador de seu padrasto e afirmou que elas haviam sido coletadas secretamente desde que ela tinha 16 anos. Ela disse que, por ver Tom como uma figura paterna, ficou profundamente abalada emocionalmente com esse comportamento repulsivo. No entanto, seus advogados não usaram isso como defesa. Nem Adam Cipliak, nem Brian Salomon, nem Alan Roach foram acusados de qualquer crime neste caso. A única acusada seria Jade. Segundo os advogados de defesa, a confissão de Adam sobre Jade não passava de uma mentira, sem qualquer credibilidade, baseada apenas em suposições do que ele achava que poderia ter acontecido. Após 2 dias de deliberações, o júri considerou Jade Jenks culpada pelo assassinato em primeiro grau de Tom Merriman. Condenada a 25 anos de prisão, Jade terá direito à liberdade condicional aos 64 anos. Ela continua a afirmar sua inocência em relação ao assassinato, alegando que Tom morreu de overdose de medicamentos e que seu único erro foi ter escondido o corpo. Hannah Foster nasceu em 31 de agosto de 1985, em Hampshire, na Inglaterra. Era uma pessoa amigável, gentil e que adorava ajudar os outros, o que fazia com que seu desejo de se tornar médica não fosse surpresa. Para ser aceita na faculdade de medicina e ter sucesso, precisava tirar boas notas, e sua família sempre a apoiou na busca por seus objetivos. Fora dos estudos, Hannah levava uma vida social bastante ativa. Durante o ensino médio, ela saía frequentemente e passava os fins de semana com seus amigos. No dia 14 de março de 2003, Hannah decidiu fazer uma pausa nos estudos e sair com sua amiga Helen. Por volta das 8 horas, elas foram a um bar para comer algo e beber um pouco. Era um bar frequentado por pessoas de meia idade, um ambiente que não combinava muito com as duas jovens. Depois de algum tempo, decidiram ir para outro lugar, onde passaram a noite se divertindo. Quando chegou a hora de ir embora, uma câmera de segurança capturou as duas andando na rua em direção ao ponto de ônibus. Em um determinado momento, Hannah decidiu ir para casa a pé, pois o ponto ficava a cerca de 1 quilômetro de sua residência e ela achou que não precisava esperar o ônibus. Helen se despediu quando o ônibus chegou, e essa foi a última vez que se viram. Depois disso, Hannah começou a caminhar em direção à sua casa. No entanto, as horas passaram e Hannah não chegou. Às 5 da manhã, sua família estava extremamente preocupada. Se ela tivesse decidido dormir na casa de uma amiga, teria avisado por mensagem ou telefonema. Seu celular estava ligado,
mas ninguém atendia. Antes de irem à polícia pela manhã, os pais de Hannah falaram com Helen para saber o que tinha acontecido na noite anterior. Helen contou onde haviam estado e o que tinham feito. Eles também ligaram para outros amigos de Hannah para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Após a chamada, a polícia foi até a casa da família para conversar com eles. Um grupo de policiais saiu para iniciar as buscas, percorrendo a rota que Hannah teria feito ao voltar para casa. Em casos de desaparecimento, a última pessoa a ver a vítima é geralmente considerada suspeita. Nesse caso, Helen se tornou o foco das investigações. Interrogada pela polícia, Helen explicou que foram a um bar e depois se despediram no ponto de ônibus. As câmeras fora do bar e do ponto de ônibus confirmaram a história de Helen. Ficou claro que ela estava colaborando e, em pouco tempo, foi descartada como suspeita. Durante o período em que esteve desaparecida, o telefone de Hannah permaneceu ligado, o que permitiu rastrear seus movimentos. Parecia que Hannah e seu celular estavam passando rapidamente por diferentes lugares, levando a polícia a concluir que ela estava dentro de um carro. Os policiais solicitaram à operadora de telefonia o histórico de chamadas e mensagens. Um registro chamou a atenção. Na madrugada do dia do desaparecimento, uma chamada foi feita do celular de Hannah para o número de emergência do Reino Unido. Essa chamada foi listada como uma chamada silenciosa. A operadora atendeu, mas não ouviu ninguém do outro lado da linha. Ela pediu que, se alguém precisasse de ajuda, pressionasse uma tecla, mas nenhuma tecla foi pressionada. Alguns policiais decidiram revisar a chamada, aumentando o volume para ouvir melhor. Na gravação, era possível ouvir uma conversa entre uma garota e um homem. A conversa foi codificada e compartilhada com a mídia, mas a gravação original nunca foi divulgada. A partir da chamada, os policiais deduziram que Hannah estava em um carro e que o homem ao telefone tinha sotaque sul-asiático. Continuando as investigações, os detetives perceberam que o celular de Hannah ainda estava ativo e tentaram determinar sua localização aproximada. Identificaram que estava em Portsmouth, a cerca de 30 quilômetros de onde Hannah havia sido vista pela última vez. Determinar o local exato levaria algumas horas. A bolsa de Hannah, contendo seu celular, foi encontrada em um ponto de coleta de lixo, o que representou um sinal alarmante para a polícia. O caso passou a ser tratado como um sequestro, mas, após a descoberta de alguns pertences pessoais, acreditaram que poderia se tratar de um homicídio. Infelizmente, em 16 de março, o corpo de Hannah Foster foi encontrado. Estava em uma área rural, entre arbustos, e ela havia sido estrangulada até a morte. Havia marcas de estrangulamento em seu rosto e pescoço e arranhões profundos em seu corpo, indicando que ela lutou por sua vida. Exames forenses revelaram que ela havia sido estuprada antes de ser assassinada, e uma amostra de DNA na forma de sêmen foi coletada de seu corpo. Com base nessa evidência, a polícia fez uma busca no banco de dados de criminosos registrados, mas não encontrou nenhuma correspondência. O DNA foi então guardado para referência futura. Analisando imagens de câmeras de segurança, os detetives esperavam encontrar algo e passaram centenas de horas examinando vídeos dos locais por onde seu telefone passou. Por fim, descobriram que ela havia sido sequestrada e levada até o local onde foi encontrada em uma van branca que aparecia repetidamente nas imagens das câmeras. Embora não pudessem identificar a placa do veículo, sabiam o modelo e que apenas 10 unidades dele estavam registradas no país, o que facilitou o trabalho da polícia. Os detetives suspeitavam de um homem sul-asiático, entre 35 e 40 anos, possivelmente vindo do Paquistão, Bangladesh ou Índia. Alguns dias após a descoberta do corpo, a investigação tomou um novo rumo com a identificação de um suspeito: Maninder Singh Kohli. Maninder, natural da Índia, era pai de 2 filhos e residia em Southampton. Tinha vivido por muitos anos na Inglaterra e possuía uma van branca. Trabalhava como motorista de transporte
e seu trajeto coincidia com os pontos relatados à polícia. Ele foi denunciado por seu chefe, o gerente da empresa. No dia do desaparecimento de Hannah, Maninder chegou ao trabalho visivelmente nervoso e agitado, com arranhões no rosto, o que levantou suspeitas em seu superior. Maninder não tinha antecedentes criminais nem na Índia, nem no Reino Unido, e era considerado um cidadão exemplar em ambos os países. Seus vizinhos o descreviam como um homem muito trabalhador. Apesar de sua ficha limpa e de não corresponder ao perfil de alguém capaz de cometer um assassinato, a polícia decidiu investigar Maninder. Um mandado de busca foi emitido para a van que ele utilizava, encontrada estacionada em frente ao local de trabalho. Era estranho que ele tivesse deixado o veículo ali. Análises realizadas no banco traseiro da van revelaram que o sêmen encontrado correspondia ao da amostra coletada no corpo de Hannah. Além disso, havia sangue no banco traseiro, identificado como de Hannah Foster. Com essas evidências, Maninder foi apontado como o principal suspeito. No dia 19 de março, a polícia decidiu ir até a casa de Maninder para interrogá-lo, mas sua esposa informou que ele não estava em casa e que havia viajado para a Índia para visitar sua mãe. O fato de seu irmão ser policial na Índia deixou os detetives bastante preocupados. Eles temiam que Maninder nunca fosse capturado, e seus receios se confirmaram quando o governo indiano não respondeu aos pedidos iniciais. O pai de Maninder apareceu na televisão indiana afirmando que, se seu filho tivesse cometido um assassinato, deveria pagar pelo que fez. Já o advogado de Maninder alegou que ele estava sendo falsamente acusado e que era inocente. Ninguém sabia ao certo onde o suspeito estava. A família de Hannah se sentia impotente e clamava pela prisão do assassino de sua filha. Diante da inércia dos governos britânico e indiano, a família de Hannah decidiu ir até a Índia para acelerar o caso. Eles concederam entrevistas à mídia indiana e distribuíram panfletos com a foto de Hannah, oferecendo uma recompensa a quem fornecesse informações úteis. Poucos dias após a chegada de Maninder ao país, um taxista entrou em contato com as autoridades britânicas. Ele relatou que um homem muito parecido com o suspeito havia pego um táxi e se apresentado como Mike, dizendo que era entregador na Inglaterra e estava de férias na Índia. Apesar das informações fornecidas pelo taxista, elas não foram suficientes para localizar Maninder, e o caso foi temporariamente arquivado. Um ônibus que seguia para o Nepal foi parado durante uma fiscalização de rotina. O rosto de Maninder havia sido amplamente divulgado nas notícias locais, permitindo que um policial o identificasse. Como não havia acordo de extradição entre Nepal e Reino Unido, presumiram que ele estivesse tentando chegar a Nepal. Maninder já havia assumido uma nova identidade, mudado de aparência, conseguido um novo emprego e até se casado novamente. Os pais e entes queridos de Hannah acreditavam que o processo terminaria ali e que Maninder seria extraditado para a Inglaterra. Contudo, surgiu um problema. Embora estivesse preso, a extradição não foi imediatamente discutida. Ele chegou a participar de programas de televisão, onde confessou: "Eu a sequestrei, estuprei e finalmente a matei." I abducted, raped and killed Hannah Foster. Apesar dessa confissão ter sido gravada em vídeo e do paradeiro de Maninder ser conhecido, as autoridades indianas não procederam com sua extradição imediata. Com a ajuda de seu irmão, Maninder contratou uma equipe de advogados para tentar impedir sua extradição, recorrendo 35 vezes. No entanto, todos os esforços foram em vão e, em 2007, ele foi finalmente extraditado para o Reino Unido para ser julgado. Em 28 de julho, ele foi levado para a Inglaterra. Acusado de estupro e assassinato, Maninder negou todas as acusações e retratou as entrevistas dadas em seu país. Inicialmente, ele alegou ter encontrado o corpo de Hannah em seu carro,
entrado em pânico e jogado-o onde foi encontrado pela polícia. No entanto, essa versão não correspondia às evidências das câmeras de segurança e do histórico de localização de Hannah. Testes de DNA realizados no Reino Unido confirmaram que o sêmen encontrado no corpo de Hannah pertencia a Maninder Singh Kohli. De acordo com a promotoria, na noite do crime, Hannah e Helen se despediram no ponto de ônibus. Depois que a amiga embarcou, Hannah começou a caminhar para casa. Não havia pessoas ou carros ao redor e ela seguia sozinha pela calçada. Maninder, voltando do trabalho, a viu caminhando sozinha e decidiu diminuir a velocidade para falar com ela. Hannah percebeu o perigo e ligou discretamente para o número de emergência. Acredita-se que o celular estava na bolsa ou no bolso de trás da calça, por isso o som na gravação estava muito baixo. De alguma forma, Maninder conseguiu fazer com que Hannah entrasse em sua van, talvez alegando que a levaria para casa ou forçando-a a entrar. Após alguns quilômetros, ele parou em um local isolado, a levou para o banco de trás, estuprou-a e depois a estrangulou. Para se livrar do corpo, ele dirigiu por mais alguns quilômetros até chegar a um ponto de coleta de lixo. Depois, notou os pertences de Hannah e acreditou que, se livrasse deles, não seria incriminado. O que Maninder não sabia é que o celular permaneceu ligado todo o tempo e tinha bateria suficiente para algumas horas. Em novembro de 2008, o julgamento de Maninder foi realizado no Reino Unido, onde ele foi considerado culpado pelo assassinato de Hannah Foster. Condenado à prisão perpétua, ele deverá cumprir no mínimo 24 anos de prisão antes de ter direito à liberdade condicional, prevista para 2032. Andrea Vasquez nasceu em 11 de abril de 2004, na cidade de Downey, Califórnia. Seus pais, Eduardo e Ana, eram imigrantes mexicanos que haviam se estabelecido ali anos antes. Ela também tinha uma irmã mais velha chamada Edlyn. Apesar de ter um círculo de amigos pequeno, Andrea era conhecida por sua inteligência, senso de humor e personalidade alegre. Desde criança, seu pai a incentivava a praticar esportes e Andrea se dedicou ao futebol até os 14 anos, destacando-se em temporadas de sucesso na Downey Soccer League. No entanto, sua verdadeira paixão emergiu durante o ensino médio, o mundo da moda. Ela sonhava em trabalhar com artistas famosos e marcas de luxo. Para seguir esse sonho, decidiu estudar design de moda no Fullerton College, enquanto trabalhava meio período em um shopping center. A vida amorosa de Andrea também começou a florescer no final da adolescência. Segundo sua irmã Ana, ela conhecia o namorado desde o ensino médio. No dia 19 de agosto de 2023, Andrea decidiu sair com ele para um encontro no Penn Park. Eles ficaram no carro por horas, aproveitando a conversa até perto da meia-noite. Em determinado momento, perceberam uma caminhonete Toyota branca se aproximando do carro. No início, o casal não deu muita importância e continuou conversando. No entanto, logo em seguida, o motorista da Toyota saiu do veículo com uma arma na mão e, sem aviso, começou a atirar na direção deles. Andrea, sem tempo de reagir, foi atingida por um dos tiros e caiu no chão, atrás do carro. Nesse instante, o namorado de Andrea, instintivamente, abaixou-se para se proteger. Quando olhou para ver a condição de Andrea, viu que ela estava sangrando e tentou decidir o que fazer. Tentou se levantar para ver se o atirador ainda estava por perto. Ele viu o homem armado se aproximando lentamente, com o rifle levantado, e decidiu fugir, deixando Andrea para trás. Surpreendentemente, o atirador permitiu que ele fugisse e não disparou mais tiros. Enquanto isso, o namorado de Andrea correu em direção a outro casal no parque e pediu ajuda. Primeiro, ligou para a emergência para relatar o ocorrido e depois entrou em contato com a família de Andrea para contar o que tinha acontecido. O agressor aproveitou o momento para pegar Andrea do chão e forçá-la a entrar na caminhonete.
Ouviram o som do veículo se afastando. Quando soube do que havia acontecido, a irmã de Andrea decidiu usar o recurso Buscar iPhone para rastrear sua localização. As duas tinham o hábito de compartilhar suas localizações por segurança, então Adeline estava confiante de que conseguiria encontrá-la. Adeline saiu de sua casa em Downey e seguiu a localização do celular de Andrea até um local isolado em Moreno Valley, no condado de Riverside. Ao chegar lá, a polícia ainda não havia sido informada, então ela começou a procurar sua irmã sozinha. No entanto, não conseguiu encontrar Andrea em lugar algum. Pior ainda, Adeline encontrou uma poça de sangue no local e imediatamente temeu o pior. Enquanto isso, a mãe de Andrea e suas tias foram à delegacia de Downey pedir ajuda e relatar a localização indicada no telefone de Andrea. Também informaram à polícia, com base nos relatos de testemunhas, que a filha tinha sido levada em uma caminhonete branca e imploraram para que agissem rapidamente. Infelizmente, enfrentaram obstáculos burocráticos e ficaram frustradas. A polícia de Downey afirmou que não poderia agir de imediato porque a localização indicada estava fora de sua jurisdição. A solução proposta foi parar todas as caminhonetes brancas na estrada, o que era praticamente impossível. Em vez disso, a polícia de Downey entrou em contato com a delegacia de Whittier para coordenar a cooperação e registrou oficialmente o desaparecimento de Andrea. A família Vasquez não entendia essa inércia. Para eles, em emergências como essa, as fronteiras não deveriam ser um problema. Felizmente, a polícia de Whittier agiu rapidamente assim que recebeu a notícia. Eles enviaram equipes ao local indicado em Moreno Valley e iniciaram buscas intensivas na área aberta. Também utilizaram as redes sociais para divulgar alertas de pessoa desaparecida ao público enquanto procuravam por qualquer sinal de Andrea. Acreditando que encontrariam Andrea viva, a família Vasquez foi até o Penn Park, onde ela havia sido sequestrada, e organizou uma vigília de oração. No entanto, por volta da meia-noite de 21 de agosto, as buscas tiveram um desfecho trágico. A polícia anunciou que o corpo de Andrea Vasquez havia sido encontrado em Whittier, aproximadamente 48 horas após o sequestro. O local onde o corpo foi descoberto, em Moreno Valley, ficava a cerca de 100 quilômetros do Penn Park, mas não muito longe da localização indicada pelo celular de sua irmã. A equipe de polícia de Whittier informou a dolorosa notícia à família no dia seguinte. Foi o dia mais triste de suas vidas. Amigos e entes queridos de Andrea se reuniram no Penn Park para orar por ela e lembrá-la com carinho. A mãe de Andrea também deu uma entrevista à imprensa, pedindo que cessassem as críticas ao namorado de sua filha. Eles não guardavam ressentimentos por ele ter deixado Andrea para trás, acreditando que ele havia feito o certo ao fugir e chamar ajuda. No entanto, muitos usuários na internet não concordavam. Muitas pessoas afirmavam que ele deveria ter ficado e enfrentado o agressor. Alguns até insinuaram que ele poderia estar envolvido no caso, apesar de essas alegações não terem fundamento. Mesmo assim, as críticas públicas o afetaram e foi decidido manter seu nome em sigilo na mídia. Enquanto a família Vasquez lidava com as consequências dessa perda trágica, as autoridades anunciaram um importante desenvolvimento no caso ainda no mesmo dia. Na tarde de segunda-feira, foi revelado que Gabriel Esparza havia sido preso e que a provável arma do crime havia sido encontrada. Sua prisão, na verdade, ocorreu no dia anterior, apenas algumas horas antes de o corpo de Andrea ser encontrado. A polícia o deteve sem resistência e também apreendeu a caminhonete Toyota branca usada para cometer o crime hediondo. A arma utilizada por Gabriel estava registrada em nome de outro membro da família, pois, de acordo com as leis da Califórnia, ele não tinha idade suficiente para possuir uma arma de fogo. Era necessário ter pelo menos 21 anos. Como a investigação ainda estava em andamento, os policiais decidiram não divulgar mais detalhes. No entanto, segundo a imprensa, Gabriel era um estudante universitário sem antecedentes criminais e vinha de uma família respeitável.
Além disso, foi descoberto que ele não tinha qualquer ligação com Andrea ou seu namorado, indicando que o crime foi completamente aleatório e que o casal estava apenas no lugar errado, na hora errada. O advogado de Gabriel afirmou que seu cliente estava assustado após a prisão e apenas começava a entender o que estava acontecendo. Alguns especialistas jurídicos interpretaram isso como uma possível estratégia de defesa baseada em insanidade. No dia 23 de agosto de 2023, foi realizada a audiência preliminar do caso. Amigos e familiares de Andrea também estavam presentes no tribunal, enfrentando o agressor pela primeira vez. Durante a audiência, os promotores apresentaram formalmente 7 acusações contra Gabriel, incluindo homicídio, sequestro e agressão com a intenção de cometer um crime grave. Apesar dos rumores de que Gabriel teria confessado o crime, seu advogado declarou sua inocência, levando o julgamento a ser adiado para uma data futura. Um porta-voz da família Vasquez informou que o julgamento pode se estender até 2024 ou mesmo 2025. Como Gabriel Esparza alega ser inocente, pode levar vários anos até que haja uma condenação definitiva. Independentemente do tempo que o processo legal leve, a família Vasquez está determinada a lutar por sua querida filha e garantir que a justiça seja feita. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de avisar que o vídeo à esquerda contém cenas perturbadoras e é recomendado apenas para espectadores adultos. Já a playlist à direita é composta por vídeos que têm sido muito apreciados por vocês. Estamos em Brooklyn, uma pequena cidade no estado de Iowa, com cerca de 2.000 habitantes. Molly Tibbetts nasceu em 8 de maio de 1998, em San Francisco, Califórnia. Criada em uma família amorosa, Molly teve uma infância muito feliz, até que, no segundo ano escolar, sua vida mudou. Foi quando enfrentou sua primeira grande dificuldade, o divórcio dos pais. Após a separação, Molly e seus irmãos se mudaram com a mãe para Iowa. Com o tempo, eles se adaptaram à nova cidade. Molly frequentou a Malcolm Middle School e depois ingressou na Brooklyn High School. Em 2015, Molly conheceu Dalton Jack, um estudante do último ano do ensino médio e atleta ambicioso. Eles se encontraram durante um jogo de futebol. Após o jogo, passaram um tempo juntos e logo se apaixonaram. 2 anos depois, Molly foi aceita na Universidade de Iowa para estudar psicologia, enquanto Dalton seguiu sua carreira na construção civil. Após completar seu primeiro ano na universidade, Molly voltou para casa em maio de 2018 para as férias de verão. Durante o dia, trabalhava em um centro médico regional e, à noite, revisava as matérias da faculdade. Ela também continuava a praticar esportes, pois era ex-corredora de cross-country. A maioria das noites, após o pôr do sol, ela costumava sair para caminhar entre a casa da mãe e a de seu namorado. Na noite de 18 de julho de 2018, Molly ficou na casa de Dalton, onde morava com seu irmão e seus cachorros. Tanto Dalton quanto o irmão estavam fora da cidade a trabalho, mas alguém precisava cuidar dos cachorros. Molly se ofereceu para cuidar deles por 2 dias. Por volta das 19h30, enviou uma selfie para Dalton e, em seguida, vestiu sua roupa de corrida e saiu para fazer seu exercício diário, dirigindo-se aos campos de milho. Ela escolheu uma de suas rotas habituais, que tinha cerca de 10 quilômetros. O caminho era cercado por pés de milho que se erguiam altos como ela. Naquela noite, fortes tempestades atingiram a região, mas na manhã seguinte o tempo se normalizou. Dalton não recebeu mais respostas de Molly naquela noite, mas achou que ela estava ocupada e foi dormir. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que suas mensagens continuavam sem resposta. Dalton contatou a família e os amigos para saber se alguém havia visto ou ouvido algo sobre Molly. Mas ninguém sabia de nada. À medida que a preocupação aumentava, o chefe de Molly ligou para Dalton, informando que ela não havia aparecido para trabalhar naquele dia
o que deixou todos ainda mais alarmados. Algo terrível havia acontecido com Molly, mas ninguém sabia exatamente o que. Eles imediatamente comunicaram o desaparecimento às autoridades. A polícia rapidamente iniciou as buscas. Cartazes de desaparecimento foram espalhados pela cidade e áreas próximas foram vasculhadas. Dalton e seu irmão voltaram da viagem de trabalho e decidiram procurar Molly de carro. O fato de que havia ocorrido uma tempestade forte naquela noite os fazia acreditar que ela poderia ter caído e se machucado. Familiares, amigos e voluntários de todo o país se juntaram às buscas, enquanto outros ajudavam com doações. Os detetives investigaram a vida de Molly, mas não encontraram nada fora do comum. Ela não usava drogas ou álcool, não tinha inimigos conhecidos e mantinha boas relações com amigos e familiares. Ela não tinha nada de negativo para se falar a seu respeito, nem sequer usava gírias em suas mensagens de texto. Nos primeiros dias da investigação, mais de 40 detetives estavam dedicados ao caso. Havia muitas pistas a seguir, e eles entrevistaram quase todo mundo que conhecia Molly. Focaram nas pessoas mais próximas a ela. Seus irmãos e pais foram interrogados, e Dalton permitiu que sua casa e seu carro fossem revistados. Muitos moradores locais sugeriram que a polícia focasse no namorado de Molly, argumentando que ele deveria ser o principal suspeito, como ocorre em muitos casos. Em 25 de julho, o chefe dos detetives anunciou publicamente que os rumores que circulavam na cidade eram infundados e que Dalton havia sido completamente descartado como suspeito. Com o calor intenso, as buscas voluntárias começaram a diminuir, então a atenção se voltou para os rastros digitais de Molly. Um especialista em dados envolvido no caso identificou que, naquela noite, Molly se moveu cerca de 10 minutos em direção ao leste, algo consistente com sua velocidade de corrida. Por volta das 8h30, seu telefone saltou cerca de 8 quilômetros para o sul, a uma velocidade de aproximadamente 100 km/h, o que indicava que ela havia entrado em um carro. As autoridades anunciaram que não havia novas informações a serem compartilhadas, mas continuavam a investigar. Havia apenas uma testemunha que a viu correndo para o leste naquela noite. Fora isso, a polícia não tinha outras pistas. Enquanto os dias se transformavam em semanas, uma recompensa foi oferecida por qualquer informação sobre Molly, alcançando um valor de $400 mil. Finalmente, semanas depois, os detetives receberam a primeira pista importante sobre o desaparecimento de Molly. Um vizinho, que morava ao nordeste da cidade, entrou em contato com a polícia dizendo que havia revisado as gravações de sua câmera de segurança e notado algo estranho. Ele compartilhou as imagens com os investigadores. Na noite do desaparecimento de Molly, as câmeras capturaram imagens de uma mulher correndo. 20 segundos depois, um carro passou em direção à corredora. Até então, nada parecia anormal. Mas minutos depois, o mesmo carro voltou na direção oposta, agora em alta velocidade. Com as gravações da câmera de segurança e os relatos da testemunha, a polícia confirmou que a corredora era realmente Molly e começou a rastrear o dono do veículo. Não seria difícil encontrar o carro, dada a pequena dimensão da cidade. Um policial logo localizou o veículo e abordou o motorista, que se identificou como John Budd. Perguntaram-lhe sobre o desaparecimento de Molly, mas ele negou qualquer envolvimento. Apesar de ser liberado, John permaneceu sob vigilância policial por dias, até que algo estranho aconteceu. John, que trabalhava em uma fazenda de leite, começou a usar um carro diferente de repente. Este carro pertencia à sua namorada. Apesar dos comportamentos suspeitos, não havia provas concretas ligando-o ao desaparecimento, então ele foi levado para a delegacia. Após horas de interrogatório, ele admitiu que tinha algo a confessar. Seu nome verdadeiro era Christian Rivera. Christian, de 24 anos, havia emigrado do México anos atrás. No entanto, ele não tinha permissão legal para trabalhar nos Estados Unidos. Vivia em Iowa há alguns anos e, desde que chegou, havia trabalhado em diversas fazendas.
Atualmente estava empregado em uma fazenda próxima a Brooklyn. Continuaram o interrogatório e disseram a ele que acreditavam que sabia algo sobre Molly. Christian então confessou que a havia visto na noite em que desapareceu. Ele a avistou correndo e decidiu se aproximar, mas Molly não demonstrou interesse e continuou em frente. Após 10 horas de interrogatório, Christian finalmente revelou a verdade aos detetives. Os acontecimentos se desenrolaram da seguinte forma: ele encostou o carro no acostamento, desceu e correu para alcançar Molly, começando a correr ao lado dela. Molly, normalmente gentil com estranhos, percebeu que algo estava errado e pediu que ele se afastasse. Em certo momento, ela pegou o telefone e disse que chamaria a polícia se ele não recuasse. A ameaça deixou Christian irritado. Vale mencionar que Christian não tinha antecedentes criminais e, segundo sua família, nunca havia mostrado tendências violentas. No entanto, ele temia profundamente ser deportado ou enfrentar as consequências legais, evitando qualquer problema. Após a ameaça, Christian perdeu o controle, avançou sobre ela e tentou agarrá-la. Molly gritou tentando se desvencilhar. Quando os detetives perguntaram o que aconteceu em seguida, Christian afirmou que não conseguia se lembrar. Disse apenas que se viu dirigindo para fora da cidade com o corpo de Molly em seu porta-malas. Foi para uma área isolada, retirou o corpo do porta-malas, jogou-o no meio de uma plantação e o cobriu com hastes de milho. Em seguida, voltou para a fazenda onde trabalhava. Depois do interrogatório, Christian concordou em levar os detetives a um terreno fora de Brooklyn, onde, em meio aos milharais, fizeram uma descoberta terrível: o corpo parcialmente vestido de Molly Tibbetts. Ela estava usando apenas um top esportivo e meias, e devido ao tempo decorrido, o corpo já estava em estado de decomposição. Havia sido esfaqueada 12 vezes no peito, nas costelas e no pescoço. A evidência indicava que ela sofreu uma morte dolorosa. Exames forenses realizados no carro de Christian encontraram o DNA de Molly, confirmando sua culpa. Embora tenha confessado o crime inicialmente, Rivera mudou seu depoimento durante o julgamento, alegando que 2 outras pessoas haviam matado Molly. Com essa alegação, a defesa de Christian pediu um novo julgamento que foi marcado para 17 de maio de 2021. Durante o julgamento, Christian afirmou que os detetives o forçaram a confessar o assassinato e que 2 homens armados haviam matado Molly. No entanto, o júri não acreditou em sua defesa e, em 28 de maio de 2021, Rivera foi considerado culpado pelo assassinato de Molly Tibbetts. O trágico assassinato de Molly gerou grande repercussão pública e abriu debates sobre políticas de imigração nos Estados Unidos. Em 30 de agosto de 2021, Christian Rivera foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Rena Virk nasceu em 10 de março de 1983, em Saanich, no Canadá. Seu pai, Manjit Virk, era um imigrante da Índia, enquanto sua mãe, Suman, vinha de uma família indo-canadense. Suman cresceu na ilha de Vancouver e, em 1979, durante uma visita à irmã, conheceu Manjit, que estava de férias. O casal mudou-se para View Royal, um subúrbio litorâneo, onde receberam sua primeira filha, Reena, a mais velha de 3 filhos. A família Virk era devota das Testemunhas de Jeová, um grupo religioso que se desvia do cristianismo tradicional. Quando Reena começou a frequentar a escola primária, seus pais notaram mudanças em seu comportamento. A menina havia se tornado irritadiça e discutia frequentemente. Ela reclamava sempre do seu peso, mas esses pensamentos não eram seus. Eram reflexos do bullying que sofria na escola. Reena tinha dificuldade em se enturmar com seus colegas. Eles colavam chiclete em seu cabelo e a criticavam por seu peso sempre que podiam. Em 1994, a família Virk decidiu mudar-se e transferir Reena para outra escola, na esperança de que o assédio terminasse.
A princípio, parecia que o plano havia funcionado, e Rina começou a socializar. Num desses momentos, encontrou um grupo de adolescentes fumando em um parque e sentiu a necessidade de se aproximar deles. Via-os como os populares. Ela invejava a liberdade que tinham de não serem limitados pelos pais e de poderem ficar fora até tarde. Rehena, por outro lado, não podia participar dessas diversões. Queria se encaixar com os amigos que comemoravam aniversários e feriados, algo proibido por sua religião. As restrições impostas por seus pais e as proibições religiosas começaram a sufocá-la com o tempo. Rehena começou a fugir de casa com frequência, o que piorou ainda mais o relacionamento com a família. No outono de 1996, um incidente chocante ocorreu. Rehena alegou que havia sido vítima de abuso sexual, psicológico e físico por parte de seu pai. O Ministério da Criança e da Família iniciou uma investigação e Rehena foi retirada de sua casa para viver com seus avós. Seu pai, Manjit, foi preso em 1997 e aguardava julgamento. A prisão causou uma grande comoção entre seus entes queridos. Enquanto vivia com a avó, Rehena percebeu que também não se sentia à vontade e, eventualmente, foi colocada em uma família adotiva. Para a família de Rehena, essas acusações estranhas eram resultado das influências de suas novas amizades, e eles alegaram que as autoridades canadenses não estavam acelerando a investigação. Mesmo vivendo com a nova família, Rehena ainda estava sujeita a regras rígidas e ao toque de recolher. Ela percebeu que as coisas não estavam indo como esperava. Após alguns meses na casa de acolhimento, Rehena pediu desculpas à família e admitiu que havia mentido sobre o pai. As acusações contra Manjit foram retiradas, mas Rehena não pôde voltar para casa imediatamente. Foi enviada para um abrigo juvenil antes de retornar à família. Nesse período, Rehena conheceu Nicole Cook, uma jovem considerada perigosa para sua idade, que falava frequentemente sobre assassinos em série. A personalidade extrovertida de Nicole logo chamou a atenção de Rehena, que passou a admirar a confiança da nova amiga. Com o tempo, contudo, Nicole começou a se afastar, sentindo que Rehena estava agindo de forma estranha e parecia estar com ciúmes. Enquanto estava na casa de Nicole, Rehena bisbilhotou o telefone dela, copiou sua lista de contatos e entrou em contato com alguns jovens. Rehena espalhou boatos de que Nicole não era tão bonita quanto parecia, que suas sobrancelhas e seios eram falsos e que ela tinha AIDS. Ao descobrir o que Rehena havia feito, Nicole ficou perplexa, sem entender o motivo, e contou tudo para suas amigas Kelly e Missy. As garotas decidiram se vingar. Kelly, a melhor amiga de Nicole, aceitou o plano imediatamente. Missy, por outro lado, estava convencida de que Rehena havia dormido com seu namorado e guardava rancor dela há meses. Na sexta-feira, 14 de novembro de 1997, esse trio e mais 6 jovens se reuniram em um parque para beber álcool e fumar maconha. Rehena, que conhecia alguns deles, nunca havia sido convidada para esses encontros antes e quando Nicole a chamou, inicialmente hesitou. Na época, Rehena estava vivendo com uma família adotiva, mas ainda passava bastante tempo em sua própria casa e tinha planejado jantar com sua família naquela noite. Rehena mencionou o convite para seus pais, mas eles pediram que ela ficasse em casa, pois estava frio e já era tarde. Determinada, Rehena disse que voltaria em algumas horas e saiu, dirigindo-se ao Shoreline School Park, onde os jovens estavam reunidos. Um pouco depois, um dos jovens quebrou uma janela e a polícia chegou, dispersando o grande grupo. Então, todos se dirigiram para debaixo da ponte Craig Flower. Em determinado momento, Rehena ligou para seus pais, avisando que estava tudo bem e que estaria em casa em cerca de 1 hora. Algumas das garotas, no entanto, impediram Rehena de sair, agarrando-a pelos braços e confiscando seu passe de ônibus. Enquanto Rehena conversava com o grupo,
Nicole de repente se aproximou dela, perguntando por que ela estava tentando arruinar sua vida. Em seguida, Nicole começou a agredi-la, apagando um cigarro aceso na testa de Rena. Foi um ataque inesperado para Rena. Pouco depois, 5 outras meninas e um menino se juntaram à briga. Warren Glowatsky, de 16 anos, era o único rapaz do grupo. As agressões duraram mais de 1 minuto, até que alguém gritou: "Já chega!" Rena estava no chão, coberta de sangue. Apesar de seu estado deplorável, ninguém ofereceu ajuda e todos decidiram fugir do local. Nicole e Missy precisavam pegar o último ônibus e, como tinham que voltar para casa, saíram da cena. Rihanna conseguiu se levantar e, cambaleando, tentou ir para casa. Tragicamente, Rihanna nunca mais voltaria para casa, pois Kelly e Warren ainda não haviam terminado. Eles seguiram Rihanna, que mal conseguia andar, e continuaram a agredi-la até que ela perdesse a consciência. Depois, a afogaram nas águas da Gorge Waterway. Quando Rihanna não voltou para casa naquela noite, seus pais começaram a se preocupar e presumiram que ela havia passado a noite na casa da avó. Na manhã seguinte, a mãe de Rihanna descobriu que ela também não estava lá e entrou em contato com Nicole e Missy. As meninas afirmaram que não sabiam onde Rihanna estava e que não a haviam visto na noite anterior. Desesperada, a família registrou um boletim de ocorrência. Enquanto isso, na segunda-feira, começaram a circular rumores na escola sobre uma garota que havia sido morta. Estranhamente, nenhuma das crianças parecia perturbada com a notícia. Uma semana depois, a polícia foi até a Shoreline School e prendeu os 8 jovens. Nicole se recusou a falar e disse que só se comunicaria através de seu advogado, mas Kelly foi convencida a falar rapidamente. Com as informações obtidas nas entrevistas, a polícia enviou uma equipe de mergulho e helicópteros para acelerar as buscas na área indicada por Kelly. O corpo de Rena Virk foi encontrado sem vida nas margens do Gorge Inlet, na ilha de Vancouver. A causa oficial da morte foi afogamento forçado. Os pulmões de Rihanna continham mais de 20 pedrinhas, provando que ela estava viva quando foi jogada na água. Nicole e outras 5 meninas foram acusadas de agressão agravada pelos eventos da noite. Em 21 de novembro de 1997, Kelly e Warren foram presos, mas havia um problema. Eles tinham apenas 15 e 16 anos, respectivamente. Mesmo assim, os promotores se prepararam para julgá-los como adultos, revelando seus nomes ao público. Warren Glowatsky foi considerado culpado de homicídio em 2º grau pela morte de Rena e sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 7 anos. Durante as entrevistas e o julgamento, Kelly apresentou uma versão bem diferente dos fatos. Ela afirmou sempre ter tido medo de ferir alguém e culpou Nicole como a verdadeira assassina. Apesar de o processo judicial ter durado 8 anos, em 2005, Kelly Ellard foi condenada à prisão perpétua. Enquanto estava na prisão, tornou-se mãe e agora vive em um centro de reintegração comunitária, tentando cuidar do filho recém-nascido. Os outros 6 acusados foram julgados no Tribunal de Menores em fevereiro de 1998. Todos foram condenados por agressão e sentenciados a penas de prisão variando de 60 dias a 1 ano. Nicole, ao falar com a imprensa, reclamou que uma sentença de até 1 ano era muito severa, pois não se considerava responsável pela morte de Rihanna. Warren, agora com 43 anos, foi libertado sob liberdade condicional em junho de 2010 e opta por viver longe dos olhos do público. Em 2008, Manjit Virk escreveu o livro Rena, A Father's Story, criticando o sistema judiciário por ter retirado Rihanna da casa da família. O livro relata a vida de Rihanna, seu brutal assassinato e suas lutas contra o bullying ao longo dos anos. James e Jennifer Faith moravam no bairro de Oak Cliff, no Texas. Jennifer já havia se casado 2 vezes antes e tinha uma filha chamada Amber, de seu primeiro casamento.
No entanto, seu marido não queria ter filhos, o que levou ao fim do relacionamento. Quando descobriu que estava grávida, Jennifer estava tentando concluir sua tese e foi no mesmo ano que deu à luz Amber. Em 2005, James e Jennifer se conheceram em uma festa. Eles conversaram por horas naquela noite e, desde então, nunca mais se separaram. Amigos e conhecidos diziam que James e Jennifer eram o casal perfeito. James era completamente dedicado à família e Amber o via como um pai, a ponto de querer ser adotada por ele. Sem hesitar, James aceitou a proposta. A vida da família parecia estar indo bem. Jennifer trabalhava na área de gestão de saúde, enquanto James era gerente no departamento de TI da American Airlines. Devido a uma mudança de cargo de James, o casal se mudou para Dallas, onde construíram um lar feliz em Oak Cliff. Em 8 de outubro de 2020, o casal celebrou seu 15º aniversário de encontro. Na manhã seguinte, saíram para passear com seu cachorro, Maggie. Pouco depois de saírem de casa, um homem mascarado se aproximou por trás e disparou 9 vezes. Sete balas atingiram James na cabeça, no peito e na região da virilha. Os gritos de Jennifer chamaram a atenção dos vizinhos, que rapidamente saíram para ver o que estava acontecendo. O agressor tentou imobilizar Jennifer e, em seguida, arrancou o anel do dedo de James enquanto ele estava caído no chão. O agressor até tentou atacar o cachorro, mas, após conseguir o anel, fugiu rapidamente em sua caminhonete. Os vizinhos, assustados, tentavam entender o que havia acontecido. A polícia chegou ao local em poucos minutos, mas infelizmente não pôde fazer muito. James Faith, de 49 anos, havia falecido. Jennifer, em estado de choque, testemunhou o assassinato do marido, com quem havia comemorado o aniversário de casamento no dia anterior. A polícia, sem ideia do motivo do ataque, iniciou a investigação imediatamente. Jennifer seria a primeira pessoa a ser ouvida. Era surpreendente que um crime como esse tivesse ocorrido em plena luz do dia. James não tinha inimigos conhecidos, o que tornava difícil para a polícia formular uma teoria. Eles descreveram o assassinato de James como um dos muitos casos de homicídio não resolvidos em Dallas naquele ano. Mais de 200 assassinatos haviam sido relatados apenas em 2020. Para os investigadores, o agressor agiu com grande ousadia e risco, e o ataque parecia pessoal e intencional. Jennifer descreveu o atirador como um homem de aparência corpulenta, usando uma máscara e um moletom escuro. Ela também notou que seus olhos eram escuros. Outro vizinho que correu para ajudar também viu o agressor e confirmou a descrição de Jennifer. A única pista que a polícia tinha era que a arma usada era de calibre .45 e que o suspeito fugiu em um Nissan Titan preto. Pessoas organizadas através do GoFundMe decidiram apoiar Jennifer financeiramente e arrecadaram fundos para as despesas do funeral. Além disso, para ajudar Jennifer a seguir a vida sem James, mais de $60 mil foram rapidamente arrecadados. Todos faziam o possível para ajudar. Os vizinhos, por exemplo, revezavam-se para preparar refeições para Jennifer e garantir que ela nunca se sentisse sozinha. Com o dinheiro arrecadado, Jennifer organizou 2 funerais para James, um em Dallas e outro em Phoenix. Enquanto os detetives continuavam investigando, analisaram a vida de James, mas não encontraram nenhum suspeito que pudesse ter cometido tal crime. James havia instalado câmeras de segurança em sua casa e uma câmera próxima à porta dos fundos capturou um movimento suspeito na manhã do assassinato. Na noite anterior ao ataque, um homem foi visto caminhando no quintal da casa ao lado, que estava desocupada naquele dia. Esse homem não era um vizinho e correspondia à descrição de Jennifer, o que levou a polícia a concluir que não se tratava de um roubo, mas de um assassinato premeditado. A polícia quis falar novamente com Jennifer e verificar seu telefone em busca de mais pistas. Jennifer entregou para o aparelho sem hesitar. O que encontraram
foi interessante. Jennifer havia confessado a um amigo que tinha um relacionamento emocional com um homem chamado Darren. No entanto, não havia histórico de mensagens ou ligações entre Jennifer e Darren. Isso levou os detetives a pesquisar o sobrenome e o local de residência de Darren. Eles descobriram que Darren Lopez morava em uma propriedade vasta e rural nos arredores de Nashville. As autoridades locais confirmaram que ele possuía uma caminhonete preta. Esta informação foi passada à polícia de Dallas, que usou helicópteros para sobrevoar a área e verificar se o veículo estava lá. Darren foi rapidamente detido e os registros bancários e telefônicos foram apreendidos. Embora não houvesse mensagens relacionadas a Darren no telefone de Jennifer, Darren não havia deletado nada entre 20 de setembro e 20 de outubro. Mais de 2.000 ligações e centenas de mensagens haviam sido trocadas entre Darren e Jennifer. No entanto, no dia 8 de outubro, quando James foi assassinado, o contato entre eles cessou completamente. Após buscar o endereço de James e Jennifer no Google Maps, Darren iniciou uma viagem de cerca de 12 horas. Os registros de cartão de crédito mostravam que ele havia parado para abastecer e comprar mantimentos em alguns postos de gasolina ao longo do caminho. De repente, Jennifer e Darren tornaram-se os principais suspeitos no caso do assassinato, e o vínculo entre eles começou a ser questionado. Durante os anos de colégio e universidade, Darren e Jennifer haviam namorado, mas se separaram quando Darren foi enviado para a Coreia. Jennifer seguiu sua vida, casou-se, enquanto Darren também seguiu o seu caminho e se tornou pai de 4 meninas. Em 2018, ele se divorciou de sua esposa. Amigos relataram que, após deixar o exército, Darren tornou-se cada vez mais isolado e começou a lidar com transtorno de estresse pós-traumático. A solidão aumentou e suas filhas passaram a viver com a mãe. Em março de 2020, Darren decidiu reabrir velhos capítulos e entrou em contato com Jennifer via LinkedIn, dizendo que a acompanhava nas redes sociais. Jennifer respondeu algumas horas depois, parecendo surpresa. Logo, eles começaram a se envolver emocionalmente. Jennifer chamava Darren de alma gêmea. Darren, por outro lado, hesitava, afirmando não querer destruir seu casamento. Jennifer dizia que seu relacionamento com James estava desgastado e que não havia mais intimidade entre eles. Além disso, Jennifer também ajudava Darren financeiramente, comprando-lhe uma nova televisão e emitindo um cartão de crédito para ele. Em 2021, a polícia tinha provas suficientes para prender Darren. No entanto, queriam ver se o casal cometeria algum erro. Em 10 de janeiro, Jennifer foi detida novamente e instruída a enviar uma mensagem para Darren. Ela escreveu que iria restaurar o telefone para as configurações de fábrica e apagar todas as mensagens. No dia seguinte, em 11 de janeiro, a polícia foi até a casa de Darren, prendeu-o e o acusou do assassinato de Jamie Faith. A possível arma do crime foi encontrada durante a busca na casa de Jamie, e testes balísticos confirmaram que era a mesma. Havia até vestígios de sangue de Jamie na arma. As evidências não pararam por aí. Uma máscara azul que Darren usava no dia do assassinato foi encontrada em seu carro. Após a prisão de Darren, a polícia conversou novamente com Jennifer, mas ela negou qualquer envolvimento. Admitiu que eles haviam retomado o contato após anos e estavam próximos, mas afirmou que não tinha nada a ver com o assassinato e que, se tivesse, não estaria se esforçando há meses para encontrar o assassino do marido. Uma semana depois, Jennifer cometeu um erro amador e transferiu $118 mil de sua conta corrente para outra conta. Poucos dias depois, enviou uma mensagem a alguém pedindo que entrasse em contato com Darren. Tenho que ser muito cuidadosa porque estou sendo vigiada. Diga a ele que sempre serei dele. Darren respondeu através da mesma pessoa. Por favor, seja forte por nós. Jennifer estava ficando sem opções. Em fevereiro de 2021, Jennifer foi acusada de obstrução da justiça relacionada ao assassinato de seu marido.
Embora alegasse ser inocente, a investigação continuava e e-mails reveladores surgiram. Primeiro, Jennifer havia criado uma conta de e-mail falsa em nome de Jamie e começou a trocar mensagens com Darren usando esse e-mail. Desde o primeiro e-mail, Jamie parecia agressivo, descrevendo abusos sexuais que teria cometido contra Jennifer. Ela enviava fotos de supostas lesões, mas todas as imagens eram falsas ou retiradas de bancos de imagens. Nenhuma evidência confirmava que Jamie fosse um abusador, mas Darren já havia caído na armadilha, respondendo ao que acreditava ser o verdadeiro Jamie. Eu falo com ela à noite porque ela tem medo de você. Você a faz ter pesadelos. Vou garantir que ela esteja segura, de todas as maneiras possíveis. Em outro e-mail, Jennifer enviou uma foto de um machucado no pescoço e escreveu: "Aproveite o fato de que você não pode fazer nada sobre isso." Tentando atrair a atenção de Darren, Jennifer usou métodos perturbadores e manipulativos. Surpreendentemente, Jamie acabou descobrindo o relacionamento de Jennifer com Darren, mas não as mentiras que ela contou, apenas o fato de que estavam trocando mensagens. Em agosto, Jennifer contou a uma amiga que Jamie estava muito magoado com seu caso com Darren e que não poderia continuar assim. Determinada a seguir com seu plano, ela criou mais uma conta de e-mail falsa, se passando por outra pessoa, e enviou um e-mail a Darren, afirmando ter testemunhado os abusos e pedindo que ele fizesse algo para salvar Jennifer. Depois, ela ligou para Darren de seu próprio telefone, pedindo que ele matasse Jamie por ela, alegando que se ele não fizesse nada, ela mesma morreria. O plano estava funcionando perfeitamente. Para fazer parecer um assalto mal-sucedido, Darren viajou 10 horas, entrou no quintal ao lado e esperou o momento certo para atirar em Jamie. Após o disparo, roubou o anel de Jamie e fugiu. As descobertas da investigação foram surpreendentes para os detetives. Enquanto isso, Darren aguardava julgamento na prisão. Jennifer escreveu uma carta a Darren, afirmando que nunca havia mentido para ele, nem enviado e-mails de contas falsas. Seus advogados informaram a Jennifer que, se fosse considerada culpada, poderia enfrentar a pena de morte. De repente, ela mudou de postura, admitiu sua participação no assassinato e assinou um documento alegando ter sido abusada por Jamie. No entanto, o júri não se deixou enganar por suas desculpas. Jennifer Faith foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de Jamie Faith. O juiz, ao pronunciar a sentença, a descreveu como pura maldade. Jennifer também foi condenada a pagar $6.500 de indenização à família de Jamie e $250.000 enquanto estivesse presa. Ironicamente, ela reivindicou $200.000 dos bens de Jamie, alegando ter direito a eles. Os detetives classificaram essa atitude como descaramento, dizendo que mostrava sua verdadeira natureza. Jennifer sempre pensava apenas em si mesma. Darren ainda alegava inocência e seu julgamento estava marcado para julho de 2023. Seus advogados estavam prontos para argumentar que ele havia sido facilmente manipulado por Jennifer devido ao transtorno de estresse pós-traumático e danos cerebrais. Se Darren fosse condenado por homicídio em primeiro grau, enfrentaria uma sentença de mais de 2.000 anos de prisão. No entanto, se condenado por homicídio em segundo grau, a pena máxima seria de 90 anos. Em 1º de julho de 2023, quase 3 anos após o assassinato de Jamie, o júri finalmente chegou a um veredito. Por unanimidade, consideraram Darren Lopez culpado pelo assassinato de Jamie Faith e o condenaram a 62 anos de prisão.